Isso eu posso fazer. Cada vez que eu deixo de agredir, que eu deixo de ser desonesto, cada vez que eu sou mais sincera, cada vez que eu sou mais verdadeira, mais respeitosa com o meu próximo, então eu estou ajudando o meu irmão a viver. E eu estou vivendo melhor. Agora, se cada vez que eu agrido, que eu ofendo, que eu maltrato, que eu magoo, que eu sou coerciva, eu acabo prejudicando esse meu irmão também para o caminho que ele precisa. Não tínhamos que nos dar as mãos? Não tínhamos que ser todos irmãos, como nós falamos que somos? Se nós temos que ser irmãos e viver bem, a gente já começa errado dentro da casa da gente. É pau com irmã, é pau com irmão. É briga por conta disso, é briga por conta daquilo. São coisas pequenas que causam grandes estragos. Eu gosto muito de seguir o pastor Cláudio, eu acho ele um palhaço, mas ele fala muitas verdades, né? Ele é muito divertido. E a forma dele falar é bem legal. E ele fala uma coisa que é simples, né? Pequenos problemas afastam pessoas, né? E quais são os pequenos problemas? Toalha molhada em cima da cama gera um barraco. A roupa que não foi colocada no cesto de roupa suja gera confusão. O copo que não lavou porque a pia estava limpa gera uma encrenca danada. Então, coisinhas pequenininhas geram grandes problemas. Agora, grandes problemas aproximam as pessoas. Os pequenos te afastam. Se você tem alguém doente muito seriamente na sua casa, você se aproxima, vocês ficam mais próximos em função da doença do outro. Se tem alguém passando por uma dificuldade muito séria, você se aproxima. Agora, se é uma coisinha pequena, uma picuinha, um melindre da nossa parte que recebeu aquilo, você afasta aquela pessoa de você e você se afasta da pessoa. E fica mais difícil retornar, porque aí você vai de encontro com o seu ego, com a sua vaidade, com o seu orgulho, com a sua prepotência, porque nós somos assim. Nós aprendemos desde sempre que eu tenho que ser melhor que fulano, ou eu tenho que ser igual a fulano. Então, às vezes, os nossos pais falam, você tem que ser igual ao filho de fulano. Você vê os filhos de Beltrano, muitos pais falaram isso. E aí nós crescemos achando que nós temos que ser muito parecidos com o ideal de perfeição do outro. E o coitado do outro, tudo que ele quer é poder ser perfeito como nós somos com as nossas falhas. Então fica aquela troca do que eu sou para o que eu quero ser e eu não chego a lugar nenhum, só chego num afastamento. Às vezes eu preciso estar com alguém para contribuir e eu acabo afastando esse alguém de mim. Isso não é legal. A gente tem que procurar aproximar as pessoas, confiar nas pessoas. Tem pessoas que não dá para confiar. Mas se eu estiver dentro do amor, se eu estiver carregando em mim a minha própria verdade, com certeza eu realmente vou andar com essas pessoas e vou entender quem é quem. E quando eu sentir que eu posso confiar para falar, eu falarei. Mas o meu coração vai me dizer a verdade. Porque eu estou conectada comigo, eu estou conectada com Deus. E eu acredito que as coisas, quando elas estão no caminho do amor, não tem como dar errado. Agora, se o caminho é da dúvida, da desconfiança, da insegurança, aí o bicho pega, aí a casa cai. Aí a coisa fica feia, não é? 8h03, vamos começar? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A Sara já fez aqui uma breve introdução, né? Nós já estamos aqui com um grupinho aqui de umas 10 pessoas. Então sejam todas bem-vindas e quem mais vier seja bem-vindo também. Quiser mostrar o rostinho? Nós vamos conversar um pouco hoje. Antes de conversar, vamos fechar os olhos só por um minutinho. Fecha os olhos um pouquinho e respira lenta e profundamente 3 vezes. Deixa o ar entrar, deixa o ar sair. Toma contato com o seu corpo. Traz aqui para esse momento sua presença e consciência. Respira. Sopro divino que mantém a vida. A
A gente inspira e expira, inspira e expira. E a vida é isso, né? Receber e oferecer, receber e oferecer, receber e oferecer. Respira. Abre os olhos lentamente, com tranquilidade, sem movimento brusco. E vamos aproveitar esse momento em que estamos nos oferecendo aqui nesse encontro, né? Já que estamos juntos aqui. Nós vamos falar um pouco hoje sobre nova era, né? E sobre quais são os sintomas e as percepções que a gente pode ter que pode indicar que já estamos nesta nova era, ou que já estamos despertando para ela, ou que já estamos a caminho dela, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, rapidamente assim, né? O que é nova era, né? Eu disse rapidamente porque o que é nova era é mais de 50 lives, né? Se for falar o que é nova era. Mas bem rapidamente, gente, nova era é um novo jeito de ser. É uma nova forma de consciência. É um novo jeito de perceber, entender as coisas à volta da gente. Um jeito mais elevado. Nós viemos e existimos para evoluir. E nós nunca vamos ficar parados, seja individualmente ou coletivamente enquanto humanidade. Então tem momentos em que esse processo é mais intenso, que a humanidade como um todo precisa dar um passo adiante, precisa ir um pouco mais para frente, e para isso precisa mudar a consciência, precisa conseguir ancorar mais energia na gente, uma consciência mais ampla, ir além do que a gente já acredita, ir além das crenças que nós temos. Isso é muito importante, senão a gente não evolui, né? A gente pode perceber esse movimento, por exemplo, com os filhos da gente, com os netos da gente, né? Nós fomos além dos nossos pais. Os nossos filhos irão além da gente. Os nossos netos irão além dos nossos filhos, né? E é assim mesmo, né? E um momento de mudança, de transição, ele, num momento tão intenso como esse que nós estamos vivendo, porque tudo que nós estamos vivendo nesses tempos atuais é de mudança, gente, é de transição, é de ir para uma nova era. Uma era já era. Uma era já era. Um tempo já era, um jeito de ser já era. Agora nós vamos para uma nova era. O que é esta nova era? Algumas dicas nós temos. E muitas coisas nós não conhecemos, porque é novo, é nova era. O novo a gente não conhece, né? Então até muitas vezes nós temos muita tendência a resistir ao novo, a não aceitar ao novo, a se apegar no passado. É muito comum as pessoas das nossas gerações ficar com aquele discurso assim, mas no meu tempo era legal, no meu tempo não era assim, no meu tempo era bom, no meu tempo não tinha nada disso. Sim, o seu tempo era diferente, né? O nosso tempo era diferente, agora é outro tempo, não adianta o saudosismo, né? Não adianta a gente ficar apegado ao meu tempo, né? Que já foi. Então, a gente vai tentar falar rapidamente aqui para vocês hoje, no espaço aí de mais ou menos 1 hora, alguns sintomas, porque está sendo tão intenso esse processo que o próprio corpo da gente sente essa mudança. Eu costumo dizer, eu e a Sara, quando a gente dá cursos aqui, que as mudanças são tão intensas e tão rápidas que tem coisas no corpo da gente que já mudaram e a gente nem se deu conta. Por exemplo, vou dar 2 exemplos assim, bem banais mesmo, mas só para a gente entender, tá legal? Os exemplos são tem mais exemplos, mas vou dar uns 2 aí só para a gente entender. Por exemplo, antigamente a gente caía e fazia uma ferida no joelho, no dedão do pé, né? Na perna. Gente, aquilo criava uma casca em cima, não é verdade? E você pensava que aquilo estava curado quando você ia ver o que tinha de pus ali dentro ainda, né? Entendeu? Era um negócio absurdo. Você tinha que ficar espremendo aquilo todo dia, limpando para curar. Leva um tempão para curar, né? Vocês já perceberam que isso quase não acontece mais hoje em dia?
A gente corta um dedo, às vezes eu corto o dedo, corto o ralo, quando eu vejo já curou sozinho. Eu não vi pus, não vi nada. Aquilo nem casquinha de ferida fez, aquilo fechou sozinho, gente. Isso são mudanças no nosso corpo a nível de DNA. Você entendeu? É um corpo que responde mais rapidamente a determinadas agressões que ele sofre. Nós não tínhamos essa capacidade. Interessante, né? Outra coisa que era muito comum, que já não se vê tanto. Eu não vou dizer que não se vê, mas já não se vê tanto. Meninos e meninas, quando chegavam ali na pré-adolescência e adolescência, gente, o rosto dos meninos e meninas parecia um vulcão cheio de espinha, parecia as crateras da lua. Né? Não é verdade, gente? Gente, quase você não vê isso hoje. Então tem o dente do siso, né? O dente do siso, a gente arranca o dente do siso porque ele não tem mais utilidade, né? O corpo está mudando. Algumas mudanças a gente nem percebe e outras mudanças são muito desconfortáveis, né? Mudanças a nível físico, emocional, mental e espiritual, que a gente vai trazer um pouco para vocês aqui. Então a gente precisa despertar para essa nova era. É como se nós estivéssemos dormindo num tempo que já não faz mais sentido e temos que acordar agora para outro tempo, para um outro momento, para uma outra realidade. Uma outra realidade está se impondo. Gente, no começo de março, na primeira semana de março, na segunda semana de março, mesmo com tudo que estava acontecendo na China e já na Europa, ninguém previa o que ia acontecer, gente. Ninguém previu que essa doença ia chegar. Não teve um sábio, não teve um economista, não teve um sociólogo, não teve um cientista que previu isso. O que eu quero dizer com isso é que é uma realidade que se impõe, mesmo que a gente preveja ou não preveja, que a gente saiba ou não sabe, que a gente queira ou não queira. Não é verdade? E eu costumo dizer para mim mesmo e para as pessoas que não é muito inteligente a gente lutar contra o inevitável. A gente tem que se adaptar aos novos tempos. Neste começo de março, eu e a Sara, a gente trabalhava no presencial. Eu saía da minha casa todo dia por volta de umas 7h30, 7:20, e num dia normal eu voltava para minha casa lá para as 5h30, 6h. A partir da segunda semana de março, eu estou em casa sem pôr o pé para fora do portão desde aquele dia. E veja, eu estou trabalhando. Olha que interessante. Estou fazendo coisa de um jeito que até então eu nem imaginava que eu mesmo seria capaz de fazer. Veja que interessante, quando a gente aceita o novo, a gente descobre recursos que a gente nem pensou que tinha. A Sara começou a fazer coisa aqui em casa e está fazendo, está produzindo pra caramba. Entendeu? A Sara, no meio do ano, em junho mais ou menos, já tinha escrevido 2 livros, para vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia. Ela já tinha escrito 2 livros. Olha que interessante. Então, o novo não é necessariamente ruim, o novo é muito bom, desde que a gente o aceite e procure estratégias de se adaptar a esse novo. O que não vale é negar. Isso não é inteligente. Agora, eu vou trazer para vocês, a Sara vai trazer mais algumas coisinhas, eu vou trazer uma questão que, na minha opinião, na minha experiência, eu considero que é o momento mais importante do despertar, sem o qual a gente não desperta para outras coisas. Eu quero dizer com isso que todos nós, sem exceção, temos um monte de problemas, não é verdade? Todos nós. E vamos continuar tendo, né? Os problemas continuarão a existir. Até os problemas serão novos, mas eles continuarão a existir, né? Então, a gente tem um monte de problema na vida. Mas o que eu quero dizer é que o primeiro momento que eu considero de despertar é quando você percebe que você tem um problema entre tantos problemas na sua vida, mas aquele é o mais importante. E que se você não resolver aquele, você não consegue resolver nenhum outro. Você não desperta para o outro. Você não dá um passo adiante. Olha que interessante. Sua vida trava. Sua vida trava naquele problema. Você não consegue avançar. Quando você identifica este problema, isso é um despertar, gente. Isso é um despertar. Até então você não via aquilo como um problema, ou você não via aquilo como um problema tão grande,
Ou você estava focado num problema que era muito... Você estava focado na toalha molhada, entendeu? Na pasta de dente que o outro apertou no meio, lá do banheiro, você entendeu? Você estava focado numa coisa pequena, achando que era grande, e o verdadeiro problema, que naquele momento era crucial na sua vida, você não conseguia olhar. Entendeu? Por isso que ela fala aqui que as pequenas coisas causam grandes problemas. E as grandes coisas, às vezes, nos aproximam. Não é verdade? Então, todos nós temos algum momento na vida, um problema. E esse problema pode ser um vício, pode ser um relacionamento, pode ser aquele emprego que você está lá há 10 anos e odeia, mas você não resolve, você não sai de lá, você não muda o jeito de estar lá. Não é verdade? Pode ser uma questão espiritual, pode ser uma questão de relacionamento com o filho, não é verdade? Uma casa que você mora. Pode ser uma casa que você mora, puta, moro nessa casa, não gosto desse bairro, eu odeio isso aqui, entendeu? Então sempre tem Ao olhar para este problema e procurar resolver esse problema, não quer dizer também que você vai deixar de ter problema. É que é importante resolver primeiro esse, porque se você não resolver esse, você não consegue resolver os outros. Percebe? Às vezes as pessoas nos procuram aqui, eu quero um relacionamento, eu queria tanto melhorar minha vida, tal. Aí quando você vai ver, tem uma questão ali que a pessoa precisa olhar e resolver. Que se ela não resolver aquela, mas nem Deus vai resolver a vida dela. Entendeu? Ela não consegue andar. Percebe, gente? Eu lá atrás, muito lá atrás na minha vida, tive um problema que se eu não resolvesse, eu não estaria aqui diante de outros problemas que eu tenho hoje. Estão entendendo? Então isso é muito importante. Esse é o momento mais importante do despertar. E a vida, ela é sábia. A vida é muito sábia. Então a vida vai sempre, de alguma maneira, mostrar pra gente esse problema que a gente tem que resolver. E se a gente não resolve, ele vai aparecer. Ou através de alguém. Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Boa noite. Ou através de alguém que é um chato na sua vida, porque ele representa aquele problema que você precisa resolver. Não é verdade? Ou você sai daquele emprego e vai para outro igual aquele que você odiava porque você não resolveu. Situação de repetição. Aquela questão. Aquilo vai se repetindo na sua vida. Ou você sai de um relacionamento que é um inferno, mas não se resolveu, então você atrai outro relacionamento que é 2 infernos. Entendeu? Né? Entende? Às vezes é a sua vida financeira. Você não consegue dar um jeito na sua vida financeira, você não consegue se organizar. E aí não adianta você mudar de emprego e nem adianta você ganhar mais. É interessante isso. Eu arrumei um emprego agora que eu vou ganhar 3 vezes mais. Agora a minha vida está resolvida. Tá nada, porque você não consegue se organizar financeiramente. Percebe? Entende? Você vai ter dinheiro para criar mais dívida. Sim. E gerar mais problema na sua vida. Percebe, gente? Então, entender, cada um de nós, qual é o problema raiz da minha existência, qual é o que está pegando mais, qual é o que está apertando mais, isto é um despertar. Entende? A partir daí acabaram... Aqui não é organização tabajara, né? Seus problemas acabaram, né? Não, quando você resolve esse problema, a vida continua tendo problema, mas este, que era aquela bola de ferro que não deixava você caminhar em direção ao restante dos problemas, esse você resolveu. E isso é um despertar, uma decisão. Chega um momento que você fala na sua vida, não, isto eu não quero mais na minha vida. Isso não me deixa caminhar, isso me causa sofrimento. Talvez eu esteja até acostumado ou acostumada a este sofrimento, mas eu não quero mais. Isso é um despertar. Ok? Isso para começar a conversa da gente. E aí a Sara vai trazendo mais algumas questões agora, que são sintomas também, que a gente vai vivendo e vai passando por eles, e pensa em ir no médico, e o médico fala não é nada, e faz um monte de exame, tira um monte de chapa e não aparece nada, porque são sintomas que significam um despertar espiritual. E o que é esse despertar espiritual? Gente, é a gente ir para uma maior compreensão da vida, para uma maior capacidade de amar e menos julgar. É isso mesmo. Ok? E só continuando a fala dele, quando a gente fala de um impedimento, um problema raiz, às vezes esse problema raiz
está relacionado a aquelas pessoas que estão dentro do nosso coração, que nós amamos de paixão. Só um momentinho. Pode ser também esse problema uma memória emocional, afetiva, que você viveu lá atrás. Até em outra vida. Até em outra vida, que isso fique claro. Não é verdade? Então, às vezes é uma memória, às vezes é uma coisa que você carrega na memória, aquilo já passou, mas você carrega na memória aquela energia e aquilo não deixa você andar. Exatamente. E quando eu falo que pode ser pessoas até relacionadas à nossa família, amigos, amores, enfim, como é que a gente resolve? Eu gosto de usar um exemplo bem legal, que é assim, se na minha família, eu estou lá com a minha família, meus irmãos, minhas irmãs, pai, mãe, todo mundo feliz, né? Mas de repente, algum dos componentes da família, algum irmão ou irmã, recebe um convite para trabalhar numa grande empresa fora do país e vai ter que ficar fora pelo menos uns 2 anos. Todo mundo, que maravilha, fica super contente, super feliz. Porque a pessoa vai fazer alguma coisa que vai prover recursos maiores e melhores para aquela pessoa e isso significa que para minha família também, né? Mas se o contrário acontece, alguém da família que a gente chama, esse cara é porra louca, olha as ideias, ele quer ir para os Estados Unidos, que diz que vai trabalhar lá nem que seja para ficar limpando fogão e acha que vai dar certo. E aí ele pega e vai. Enfrenta todo mundo, levanta uma grana e vai, sem saber onde ficar, sem saber como fazer, mas ele tenta. Não, porque abandonou a família, não quis saber da gente, disse que estava no estado, a gente não manda notícias, então ele não presta. Onde está a diferença? A diferença não está só na aceitação de que o outro foi buscar algo que ele quis? Porque as duas pessoas, nas duas situações, ambos vão buscar coisas que estão querendo, que desejam. Então está deixando para trás uma situação ou um grupo de pessoas ou família que realmente vão, neste momento, impedir a sua caminhada. Então ele não pode estar junto. Mas não estar perto, não estar junto, não significa que se deixou de amar. Às vezes você só precisa estar mais livre para você não ter as preocupações com as pessoas que você ama. Por quê? Porque se você está naquele núcleo de pessoas que você quer bem, aí chega lá teu cunhado, cara, eu tô precisando de uma grana, o negócio tá pegando, não sei para onde correr, tô numa dívida feia e eu tô com uma dificuldade. Você tem um recurso guardado para algo seu. O que você faz? Não vou deixar o cara na sofrência, vou lá resolver, vou dar uma força. Não vai receber de volta, dificilmente você recebe, mas você foi lá e ajudou. Se você não estivesse perto, ele não teria que recorrer a uma outra pessoa? Ou se virar de outra maneira? E você não estaria com seu dinheirinho guardado para as suas questões? Então, às vezes, você precisa dizer não para o outro para dizer sim para você. Porque não é dizendo não para as outras pessoas que você vai se tornar uma pessoa ruim. Não, você vai ganhar uma liberdade, um tempo para você se redescobrir, para você se entender, ressignificar os teus próprios valores e conceitos, avaliar as crenças pelas quais você foi criado, se tem sentido para você ou não, porque às vezes a sua mãe falou que você deveria fazer assim, assim, assim para lavar a roupa. O seu pai disse, olha, isso é ferramenta, você utiliza assim, assim, assado. Mas você sabe que dá para fazer de uma maneira diferente, mas não te é permitido. Então, quando você se afasta, você faz o quê? A primeira coisa que você fala, vou fazer do meu jeito. Adolescente tem muito isso, né? Chega um momento e fala, quando eu ficar maior de idade, eu vou fazer do meu jeito. E o cara vai e faz. Mas ele deixou de amar? Não. Ele só pôde estar livre para ser quem ele quer ser. Porque nós não nascemos para ser o que o outro quer. Nós nascemos para ser o que nós somos. E cada um é uma pétala de uma flor. Cada um é um galho de uma árvore. Porque essa árvore é a família. Mas os galhos todos estão com a mesma quantidade de folhas. Todos os galhos têm as mesmas flores, do mesmo jeito. As mesmas borboletas posam lá. Os mesmos beija-flores posam lá. É sempre diferente, porque cada um traz a sua essência, a sua própria energia. E isso faz com que a gente fique preso, arrastado àquilo que a gente não quer deixar para trás. Mas se afastar não é deixar para trás. Isso só precisa ficar claro
para que a gente entenda. Porque um dia a nossa família vai entender, os nossos amigos vão entender. Se a gente olhar na história das nossas próprias vidas, cada um de vocês, eu tenho certeza, que já viu pessoas se afastarem e fala, nossa, fulano sumiu. Aí encontra com a pessoa 1 ano, 2 anos depois, você sumiu. Meu, eu fui fazer um curso, fazer assim, eu tive que dar um tempo de tudo, de balada, de amigo, de curso, disso, daquilo, porque senão eu não podia fazer. Como é que a pessoa tá? E você tá legal? Tô bem, tô feliz, consegui isso, consegui aquilo. Você precisa focar no que você deseja, porque senão você não avança. Fica atrelado a questões de coração, de amor, mas também deixa de ser feliz. E é importante você estar feliz para que você possa levar felicidade para os outros. Esse é um grande passo, esse é um grande momento que nós vamos enfrentar nessa nova era. Eu preciso estar bem para que o outro também possa estar bem. Porque às vezes estar bem, eu preciso dar uma afastada. Dá um tempinho, peraí, tá tudo certo. Não significa deixar de amar, a gente só precisa entender isso. O amor ele vai ficar no coração pro resto da vida, é seu. Ninguém tira. Se o outro não te ama, se o outro não te quer, se o outro te mandou para as cucuia, é outro departamento. Cada um traz para si aquilo que quer. Cada um expulsa da vida aquilo que quer, não é verdade? Então, é assim que funciona. Vamos olhar os animais. Um exemplo muito comum. Você vê hoje em dia nem tanto, né? Os animais estão se mutando também. Mas você vê um cachorrinho atravessando a rua com a perninha manca e um outro com a perninha boa, na maioria dos casos, tá? Você vai ver que o que tá com a perninha boa, ele não vai ficar parado esperando o que tá com a perninha manca. Ele vai embora, meu. O problema é seu, a perna é sua, que tá quebrada é sua. Um tsunami não vai falar assim, olha Maria, sai daí porque eu vou jogar água em vocês. Ele vem. Uma avalanche não vai falar, tira seu barraco que eu vou despencar em cima de vocês. Eles não vão avisar. A natureza, a gente fala que a natureza não tem piedade. Por que ela não tem piedade? Porque ela só está fazendo o que ela precisa fazer. Ela está fazendo a parte dela. Se você está num lugar que é de risco, você sabe que um dia aquilo pode cair, você está fazendo o que ali ainda? Aí cai, de quem é a culpa? É aquela história. A sua casa acabou de ser limpa, você deu o maior trato na sua casa, deixou um brinco, daqui a pouco entra um vento com poeira, com folhas, e suja tudo. Pô, que esse vento! Peraí, quem deixou a janela aberta? Não foi o vento, foi você. Então, na grande maioria das questões de falta de compreensão do que acontece na minha vida, o único responsável sou eu. Então aí vem uma característica importante da nova era, né? Que é, eu sou responsável por tudo que acontece comigo. Pessoas que despertaram, elas não estão mais nessa de terceirizar a culpa. Não. Elas são pessoas autorresponsáveis. Eu sei que muita hora a gente quer pegar no pescoço de alguém porque a gente acha que a culpa é de alguém, né? Mas não é verdade. Daqui a pouco você fala, não é verdade, é eu, né? Entendeu? A gente é ser humano, tem hora que a gente fala, oh meu Deus do céu, né? Entende? Então, pessoas que estão despertando são pessoas que já entenderam que não adianta culpar os outros. Culpar os outros do que acontece comigo não resolve a minha vida. Olha que interessante isso, né? Essa é a primeira característica que já pegando em cima da fala da Sara. Tá? E aí a gente pensa, quando eu estou infeliz, o que acontece? Começa a doer tudo. Porque dói. Dói o corpo, dói a cabeça. Um dos primeiros sintomas de quando você não está bem e por conta de alguém que você acha que o culpado é o outro, é uma abençoada de uma dor de cabeça, é uma insônia, uma noite mal dormida, dor de estômago, diarreia. Isso tudo é... Ai, mas tá vendo? Ó, fui comer a comida do fulano e aí eu tô passando mal. Pô, você comeu pra caramba, você comeu mais do que eu deveria. Então não é o outro, sempre somos nós. Pô, porque fulano me falou aquelas coisas, eu fiquei chateado. Eu passei por uma experiência uma vez que uma pessoa se estressou comigo. Eu falei, olha, depois a gente resolve, a gente conversa, agora não é o momento. Nossa, não deu 5 minutos a pessoa. Vou descansar, tô com dor de cabeça. Mas por quê? Porque você disse sim para você e não para o momento. Não foi nem para a pessoa, só o momento. Então, é como eu recebo o que eu não aceito.
E para mim, do século XX, a melhor frase que eu já escutei foi o aceita que dói menos. Para mim, essa é a frase-chave do século XX. Aceita que dói menos. Ou verdade doída, né? Essa verdade foi de uma novela e foi, assim, fantástica. Porque dói mesmo. Aceita, recebe, tá ali, não tem, é o outro. Ou é você. Porque sempre eu quero colocar os meus olhos para o outro. E não é verdade. E aí, indo para o campo do despertar, dentro das sensações que nós temos, se a gente limpar tudo isso, o que sobra? Somente as dores dos despertares. E o que são essas dores? Quais são esses desconfortos? Um que é muito recorrente, que se fala muito é, gente, eu não sei o que acontece, todo dia 3 horas da manhã eu acordo, abro o olho e não durmo. Dentro da medicina chinesa a gente fala que isso tem relação com o dos órgãos, mas nós não estamos falando da medicina chinesa, né? As pessoas que estão extremamente bem de saúde, de repente 3 horas da manhã, pá, alguns têm acordado a 1 também. 1 hora da manhã, abre o olhinho e não dorme, fica ali com aquela cara, aí não tem vontade nem de ir ao banheiro, mas fica ali, pastelando, viajando, sem saber nem o que pensar. Não entende por que não acordou. Quando pega no sono de novo, dorme e acorda bem. Não acorda cansado porque teve aquele despertar súbito no meio da noite. Esse é um dos sintomas muito recorrentes nesse processo de despertar. A espiritualidade orienta a quê? Despertou nesse horário? Faz uma prece. Relaxa o pensamento, se conecta com a espiritualidade. Tem orientação vindo para você. Tem informação vindo para você. Recebe. Não é para você receber essa informação desdobrado, dormindo. É para você receber essa informação acordado, desperto. Fica mais firme, fica mais forte no seu mental. Olha que interessante. E aí não sofra se você não entender a informação. Sim. Não sofra, entendeu? Se você não entender, não tem problema. Se você entender, ótimo. Melhor, né? Mas se você não entender, não tem problema. A informação veio e a algum nível da sua consciência, ela tá lá. E a hora que você precisar dela, você vai ter. Esse é um horário que normalmente as pessoas têm alguma ideia, algum insight. Você dá aquela acordada, aí você começa a pensar, viajar na maionese. Aí, acho que eu vou fazer tal coisa. Anota num caderninho, bota um caderninho do lado, gente, que funciona. Pelo menos você não esquece. É bem legal você colocar um caderninho do lado. Anota aí, pá. E depois você vai despertar. E você vai fazer aquilo muito melhor, às vezes, do que você faria se você não tivesse despertado no celular. Acho que tem alguém com o microfone ligado, a gente pede para desligar um pouquinho. Acho que é a Rosana com a netinha dela, né? E uma outra coisa que a gente tem muito comum também, mas é muito comum, aquele zumbido no ouvido. Sabe aquele barulho no ouvido? Gente, eu tô com um problema no meu ouvido. Meu ouvido tá zumbindo. Tem hora que tampa, tem hora que parece que escorre até uma aguinha de dentro do meu ouvido. Parece que tá pingando alguma coisa. Meu ouvido tá esquisito. E esse zumbido no ouvido, ele se alastra por diferentes situações. Olha que interessante. É o zumbido forte, é o estampido no ouvido, que às vezes parece que faz um pop, né? Diferente. Eu vivo tudo isso, tá? Parece que eu tô ouvindo um monte de gente falar na minha cabeça e eu tô sozinha, quieta num canto, não tem ninguém. Parece que tem vozes e muitos sons. E uma situação, isso aconteceu comigo um tempo, graças a Deus, isso passou rápido. É chamado de audição supersônica. Eu não sei se vocês já viveram a experiência de qualquer volume de som, por mais baixo que seja, parece que estão gritando no seu ouvido. Ele e nossa filha, eles falavam comigo baixo, e eu falava, gente, por favor, vocês estão gritando. Eu não sei o que está acontecendo, mas a sensação que eu tenho é que vocês estão gritando no meu ouvido. E é um som muito, que é muito alto. E aí eu fiquei até com medo, porque disseram que isso faz parte de uma determinada idade, que algumas pessoas desenvolvem isso. Falei, pronto, vou passar o resto da vida, em vez de ser uma velha surda, vou ser uma velha que vai escutar tudo. E escutar demais não é legal, né? Porque incomoda, é muito alto. Então isso também pode acontecer. A perda auditiva temporária, esporádica ou ocasional também pode acontecer. Às vezes, do nada, as pessoas estão falando, a impressão que você tem é que você fala, tô tendo um AVC, cara.
Porque eu não tô entendendo, o cara tá falando, parece que eu não tô ouvindo, tô viajando na maionese, sabe? Mas não é que você tá tendo um AVC, é porque há uma informação. E essa informação, ela pode estar acontecendo no campo espiritual para você. Ô, Arthur? Tem alguém com criança aí? Rosane. E tudo bem, não tem problema, só que o microfone está aberto. Desliga o microfone para não ter interferência. Tá? É alguém que está com as crianças aí. Então, você pode ter essa sensação de que não ouve a pessoa. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo desligar o microfone. Vai arrumar pra Tem que abrir lá. Espera um pouquinho só, gente. Deixa eu ver, porque acho que ela não escutou. Daqui a pouco vai ter aí amanhã, ela já desceu meia hora, né? Não dá. Não, aí vai arrumar lá, depois você Não vai. dá. Quem está falando com as crianças? Rosemary? Ah, ela desligou. Tá, obrigado. Obrigada. Então, outra coisa que a gente pode passar com essa relação de sons é que pode ter uma informação da espiritualidade ali no meio, pode ter uma informação da espiritualidade que está com a pessoa que está falando com você, pode ser só uma interferência energética para que você não absorva a informação do momento, e aí são os irmãozinhos da escuridão, da sombra, que não querem que você entenda e capte uma boa energia, uma boa informação dessa conversa. São diferentes os fatores, e não cabe a mim julgar se o que eu estou sentindo ali é do mal ou do bem. Eu só tenho que ficar quieta, esperar passar. Sempre que essas coisas acontecerem, a melhor saída, para um segundinho, faz uma precezinha em silêncio, ninguém precisa saber. Você não está ouvindo o que o cara está falando mesmo. Já não está entendendo nada. Espera um pouquinho que está me dando uma dor de barriga. Disfarça, vai no banheiro, faz uma oração e sai. Não, alarme falso e está tudo bem. Sabe, você precisa encontrar saídas e tem várias saídas. O nosso corpo é perfeito, então quando ele não está funcionando perfeitamente, todo mundo entende. Então é legal, uma desculpa legal, você não prejudicou ninguém, não mentiu para ninguém, mas tentou se resolver e às vezes até atenuar uma situação. Então funciona. Então isso pode acontecer com muita frequência também. Deixa eu ver uma outra coisa que é mudança alimentar. Tá uma onda de veganismo agora, né? Não como carne, não faço isso, não faço aquilo, meu negócio é zen, pá. Tudo bem. É legal ter o entendimento de que, de repente, a carne ela pode ser mais pesada. Mas tem pessoas que precisam da carne até para uma composição sanguínea. E como que isso funciona? Ah, eu não vou comer mais carne. Eu conheci uma pessoa, gente, eu adoro esse cara, mas ele fala, o cara é gaúcho. Ele gosta de carne, ele nasceu, acho que na mamadeira dele tinha suco de carne, porque é no sul. E ele certa vez, ele falou, não, eu não vou mais comer carne, não vou comer carne, parei. Eu falei, mas você tem certeza? Você come muita carne, você é gaúcho, como que é isso pra você? Não, eu não vou comer, eu decidi, tá bom. Uma semana depois, ele, nossa, eu não tô legal, eu preciso de carne, né? Falei, então coma um pouquinho, vai parando aos poucos, não precisa parar de uma vez por todas. Ele falou, nossa, eu cheguei no restaurante, minha vontade foi falar, moço, um suco de carne, por favor, sabe? Porque ele não conseguiu naquele momento. Mas se você tem este desejo, então já há uma informação celular em você de mudança. O seu corpo está começando a mudar, mas não significa que você vai mudar da noite para o dia. Eu não como carne vermelha. Eu ainda como carne branca, mas hoje quase nada também, muito pouco. Carne vermelha, só que eu não como, acho que tem uns 30 anos. Eu nem sabia dessa história de veganismo, nem existia isso. Então eu nunca gostei, eu olhava para a carne e me dava um negócio ruim. Era de mim. E até hoje eu olho e me dá uma coisa esquisita. Eu faço carne assim, até que male-male, mas eu não conheço carne. E aí o que aconteceu? Eu fui caminhando. O ano retrasado, nós fomos no aniversário da nossa filha. Mesmo, é. Né? É. Nós fomos num restaurante em Cotia. Aí o que aconteceu? Esse aqui, ele come carne, ele consegue comer. Ele passa um tempo sem carne, mas ele também come bem carne. Aí ele pediu um prato lá com carne seca. O negócio estava tão bonito no prato. Eu falei, acho que eu vou comer isso aí também com você. Pra quê? Pensa numa pessoa que ficou 15 dias sofrendo por conta da carne que comeu. Gente, foi 15 dias, eu não aguentava mais aquele negócio dentro do meu corpo, parecia que eu ia morrer. Eu passei muito mal. Muito mal. E não foi muito não, hein? Não. Foi Tava com arroz desfiado. desfiada com arroz e tal.
Então, assim, é falta o teu corpo já não aceita mais determinado alimento. Ou o contrário também pode se fazer verdade, o teu corpo passa a desejar determinado alimento. Por exemplo, você passa a ter vontades de comer mais legumes e frutas, o que não é seu costume. Porque o seu corpo está passando por um processo de limpeza. Você olha e fala, não, eu não quero mais refrigerante. Você começa a sentir um desconforto só do pensar na comida. Aí tem uma coisa importante, né? Vamos pegar o exemplo da carne, né? Se você começa a achar que não deve mais comer carne, é um sinal, sim, de que você está despertando, né? Porque quando a gente começa a despertar, a gente está saindo da densidade, daquilo que é mais concreto, daquilo que é mais matéria, para o mais sutil, certo? E dos nossos alimentos, a carne é um alimento muito pesado. Então, quando você começa a sentir esse desejo de não comer mais carne, isso é um sinal de despertar. Lembrando aqui que não é isso que vai fazer de você anjo nem demônio, Isso. certo? Vamos deixar isso muito claro aqui, né? Pode chegar gente lá que adora carne no céu e ser maravilhoso e chegar vegano pilantra lá. Acho que isso também, né? Mas é lógico que ser vegano facilita. Agora, é preciso amor próprio também. Respeitar seu corpo. Então eu não quero mais comer carne, eu acho que não é legal. Mas às vezes eu sinto necessidade, às vezes eu quero. Coma sem culpa. Quando isso acontecer. Percebeu, gente? É sem radicalismo, né? Sem a partir de amanhã eu vou sofrer, eu vou suar, eu vou me trancar, vou me amarrar, mas não vou comer carne. Não precisa isso. Entendeu? Eu sou assim, às vezes eu passo aí uma semana, 2, 3, de boa, sem carne. E às vezes eu quero. Entendeu? Quando a gente sai, vai viajar, vai passear, vai curtir umas férias, eu quero comer a culinária local sem me preocupar com essa questão, não é verdade? Então é preciso ter um pouco de amor próprio e cuidar disso na medida do que você pode, sem se violentar. E nessa questão da alimentação, uma das coisas mais importantes é tomar muita água, tá bom, gente? Muita água. As pessoas têm, muita gente adulta tem mania de tomar pouca água, esquecer de tomar água, ou então tomar muito refrigerante, ou muita cerveja, né? Precisa tomar muita água, tá bom? A água é extremamente importante, que a água ela vai limpando todas essas toxinas. E quanto mais água você toma, olha que interessante, menos vontade de alguns alimentos você passa a ter. Você começa a diminuir de verdade o desejo por alimentos que são tóxicos. Porque, vamos falar a verdade, não vamos ser hipócrita, né? Tem coisa que a gente come de safadeza, sabe que aquilo vai fazer mal e tá lá pondo pra dentro. Aí fala, foi a azeitona, né? Foi aquele tomatinho. Não, não é verdade. Tem coisas que você coloca no seu estômago, sabendo que aquilo não, mas isso não me faz bem. Quando eu como, o bicho pega, meu estômago dói, minha cabeça fica incomodada, me dá um desconforto, Você bota pra dentro, você tá querendo o quê? Ou seja, se eu não estou respeitando o meu próprio corpo, o meu templo sagrado, que habita a minha alma, o que eu vou respeitar em mim? Percebe como é difícil até eu deixar para trás pessoas tóxicas? Sim, é o mesmo processo. Se eu não consigo deixar para trás processo. alimentos que são maravilhosos, gostosos, mas que me fazem mal, como é que eu faço? Eu adotei um critério que eu faço assim, cada ano eu vou tirando uma coisinha. Então, eu sou louca por queijo. Pensa, eu sou filha de baiano, mas adoro um queijo. E eu falei, não, eu não posso continuar comendo tanto queijo, porque pra mim, pra Sara, o queijo me faz ficar mais fria. Eu sinto frio na minha barriga. Meu estômago fica gelado. Então, alguma coisa não tá fluindo legal quando eu consumo queijo. Aí eu comecei a diminuir. Melhorei assim 90%. Mas não deixei de comer totalmente. Mas com bem menos frequência do que o que eu comi. Então, a gente vai diminuindo, né? Vai espaçando. Vai espaçando. Refrigerante eu raramente tomo. Mas quando a gente vai viajar, eu também vou numa Coca-Cola. E sem culpa. E sem culpa. Porque você vai perceber que aquilo faz mal ou não pra você antes de pôr na boca. Muitas vezes você vai num lugar e você fala, será que esse negócio não vai me fazer mal? Você teve esse insight, pode ter certeza. Teu corpo tá dizendo, cara, fica esperto, eu tô avisando. Mas a gente não escuta.
acha que tem poder absoluto até sobre o nosso próprio corpo. Tá aí o vírus que impede, que mostra o contrário, na verdade. Tá aí um coronavírus mostrando que a gente não impera sobre nada em nós. Então a gente precisa ter atenção a nós e cuidar da gente de verdade. Um pouquinho mais de amor, né? Eu preciso me amar mais para aprender a amar o outro. Eu preciso amar aquilo que eu ponho para dentro da minha boca. Uma coisa que é interessante, eu não sei quem tem esse hábito, a minha avó tem esse hábito, a minha mãe tem esse hábito, eles são evangélicos. E os evangélicos têm muito hábito de orar antes da alimentação, né? Você não precisa ficar lá, fala, pai, gratidão, ou na hora que você está preparando a comida, prepara com um sentimento de gratidão e de amor. O sabor é outro. Ou faz o teste, coloca o mesmo, pega um punhado de um alimento que você preparou sem oração e um punhado do mesmo alimento. Faz oração em cima de um e do outro não. Experimenta. Faz o teste. Porque é energia. Nós não estamos falando da oração propriamente dita. Nós estamos falando da energia canalizada para aquele alimento. E toda a energia ela pode ser transformada, transmutada, modificada. Mesmo as energias que, para nós, parece que não são tão boas. Então a gente precisa mudar essas energias. E não tem outro jeito. É olhar para isso de uma forma diferente. Porque eu posso olhar para qualquer situação, eu posso olhar para qualquer coisa com um julgamento, ou com um entendimento, ou com uma percepção. Porém, se todos vocês olharem para o mesmo objeto que eu estiver olhando, cada um vai ver de uma forma diferente, vai perceber de uma forma diferente e entendê-lo de uma forma diferente. Principalmente porque estaremos em ângulos diferentes. Então, se eu mudo o meu local, meu ponto de visão, se eu estou olhando da direita para um ponto que está à minha frente, eu tenho uma visão daquele ponto. Se eu estou à esquerda deste mesmo ponto, eu tenho uma outra percepção deste ponto. Então, a forma como eu olho para aquilo vai diferir de cada um. Cada pessoa tem o seu olhar. E não precisa ser igual. É legal porque todo mundo juntando tem uma interpretação diferenciada e no coletivo uma grande informação surge. Esse é o caminho da nova era. É todo mundo em comunhão, olhando para a mesma coisa e para coisas distintas, para que juntos nós possamos formar algo melhor, algo que venha contribuir, mas que o olhar nosso seja sempre com amor, com respeito, com a aceitação, o aceita que dói menos, para que aquilo realmente tenha uma função. Porque se é para olhar criticando, de que resolve? E já falando no olhar, algumas pessoas têm apresentado também desconfortos oculares fortíssimos. Visão florida, que também na medicina chinesa tem relação com órgãos específicos. Diminuição da acuidade visual, né? Uma sensibilidade muito maior, às vezes em um olho para o outro. Desvio ocular, ficando meio vesguinho, que é o meu caso. Gente, eu tô ficando vesga, meu olho tá indo para lá. Você entendeu? Então, verdade, né? Então, são situações que acontecem. Você olha e você não enxerga. Você olha e você não vê. Você tem a impressão de que seu olho parece que está incomodando, está queimando, está lacrimejando demais. Às vezes vê demais também. Né? Às vezes vê demais. Às vezes você pode ter a sensação, essa para mim é uma das mais desconfortáveis, eu não sei se alguém já passou por isso, fechar os olhos, principalmente quando vai dormir, e continuar enxergando tudo que tem à sua volta, como se estivesse com os olhos abertos. É como se a película da nossa pálpebra fosse transparente. E você continua enxergando. Você pode levantar, que você vai olhar os móveis, você vai enxergar tudo com os olhos fechados. É horrível. Porque isso é muito desconfortável. Quem já viveu essa experiência, pelo sorriso da Rosa, eu acho que ela já viveu isso, né? O Renato parece que também, pelo sorrisinho deles. Isso é muito ruim. Isso é um processo quase que mediúnico também. Porque você já está enxergando além da matéria. Porque esta matéria é física sua. Você está enxergando além. Então, como que eu posso trabalhar este meu olhar para me centrar em mim e ver o que preciso ver,
não somente o que está se mostrando, porque nem tudo que se mostra para mim é o que eu preciso ver. Será que eu preciso ver tudo o que se apresenta para mim? Não. Será que eu preciso olhar para tudo o que se apresenta para mim? Não. Será que eu não devo apenas olhar o que é preciso olhar? Ver o que é preciso ver? Porque precisa ter uma função. Se olhar por olhar não te traz função nenhuma, deixa de lado. Talvez num outro momento, mas para este momento não. Então precisa ter uma função, precisa ter um sentido. Tudo nesta vida precisa ter sentido para nós. Se não há um sentido, se não há uma motivação, para que acontecer? Todas as coisas que estão entre o céu e entre a terra, e aí quando nós fazemos a nossa vibração de quarta-feira, nós falamos Deus que é Pai e Deus que é Mãe. Pai nosso, né? Deus Pai, Deus Mãe. Por que Deus Pai? Porque Ele nos mandou para cá. Mãe, Terra, Gaia, que nos recebeu. E no meio dessa história quem está? O homem, a humanidade. Então é céu, humanidade e terra. Só que neste caminho eu preciso estar conectado com os dois lados. Essa é uma percepção de nova era também, que é o seguinte: para muita gente, Deus é um velhinho barbudo sentado numa nuvem. Não é verdade? Tudo bem que é uma figura metafórica. E também, para a maioria da humanidade, Deus é homem. Não é verdade? Só que Deus, ele é as duas energias. É dele que emana tudo. Então, por isso que nas nossas preces nós falamos Deus, Pai, Mãe. Ou Deus, Mãe, Pai. Nós falamos Deus, Mãe, Pai porque a gente quer dizer que Deus é a energia positiva e negativa. Em todos nós, em tudo que existe, tem essa polaridade. Em todos nós, eu sou homem, mas tem energia feminina em mim. Vocês mulheres têm energia masculina também, não é verdade? Então essa polaridade existe em tudo. Isso é uma percepção de nova era. Entender que Deus é esta energia que integra tudo. Que integra tudo, né? Isso é uma percepção de nova era. Sim. E a outra característica de quem está desperto ou despertando para a nova era é a busca da espiritualidade, a busca da espiritualidade que eu digo no sentido de compreensão. Não estou falando no sentido de religião, pode ser religião também, né? Mas no sentido de que está buscando um sentido maior da vida e uma percepção maior da vida. Quem pelo menos está buscando isso está acordando pelo menos. Não é verdade? Diferente da pessoa, não estou nem aí, o que importa é a vida aí, é ganhar dinheiro, o que importa é ter 10 mansões e 20 Ferrari, você entendeu? É diferente. Quem está buscando pelo menos ter uma compreensão do mais sutil da vida, do mais verdadeiro da vida, não estou dizendo que tem que ser perfeito nem nada, mas que pelo menos está buscando isso, são pessoas que estão despertando. Se não despertou, está despertando. Não é verdade? Como a Sara falou, pessoas que estão aprendendo a olhar com mais amor, né? A aceitar mais para doer menos. Entendeu? Isso é muito importante na vida, né? Porque se a gente olhar em volta, tem muita gente totalmente desacreditada, totalmente sem espiritualidade, ou com uma falsa espiritualidade também, né, gente? Ou com uma falsa espiritualidade, que no fundo não é espiritualidade nenhuma também, né? E já que ele falou da falsa espiritualidade, é muito importante a gente entender o seguinte: quando eu estou buscando um caminho espiritual, buscando me compreender a existência, o que é viver nesse planeta, o que é Terra, o que é Deus, o que o pessoal fala que tem espírito daqui, que tem seres de outro planeta, que tem isso. Como que é esse lance? A cabeça dá uma pirada, porque a gente não foi criado assim, principalmente a nossa geração. Nossa geração não foi criada com esta compreensão. A nossa geração colocou os nossos amiguinhos cadeirantes, que usavam muleta, tudo trancado dentro de casa, a gente não conheceu. Você sabia que naquela rua tinha um aleijadinho. Na casa da Dona Maria lá, o filho dela é aleijadinho, por isso que ele não sai para brincar. Fala-se de inclusão dessas pessoas hoje como se elas não existissem no passado, né?
Elas existiam no passado, só que não eram incluídas. Não eram incluídas. Então, a gente vem de um tempo que era muito bruto, muito duro. E lógico, porque era o jeito que eles aprenderam e assim foi passado. Mas também, muito lá atrás, tinha um resgate, que a gente chama de resgate ancestral. As informações daquelas velhas rezadeiras que traziam a sabedoria da cura pelas ervas, pelo benzimento, pela mata, dos índios, não é? Os escravos, os antigos magos. Então tem muita informação lá atrás que nós vivemos também e que está em nós. Por isso que às vezes quando alguém fala, eu quero fazer um negócio que trabalhe com energia, eu gosto de toque de corpo. Porque em outro tempo, cara, em outra vida, você vivenciou isso e você entendeu como isso funciona. E hoje você atua fazendo isso. Nós terapeutas, só um minutinho, nós terapeutas, na verdade, nós somos antigos rezadeira, nós somos pai de santo de antigamente, sabe? Aquele pessoal que ninguém dava crédito, só buscava você quando o bicho pegava, que você vivia num casebrinho pequeno. Hoje a gente ganha para isso. E olha que coisa linda, né? Como as coisas mudam e como o novo é bom. Hoje a gente pode fazer isso sem o perigo de ser queimado em uma fogueira. Né? Sem o perigo de ser queimado em uma fogueira. Essa é a melhor ou parte. Decapitado, não é verdade? A gente pode ser chamado de macumbeiro por um e outro aí, de esquisito, né? Mas hoje a gente não vai ser queimado de uma fogueira por causa disso. Pelo menos a gente acha que não, né? Pelo menos esperamos que não. Mas eu acho que semana que vem a gente continua falando sobre isso. Tem muita coisa para falar, né? E só um que eu acho que todo mundo deve estar esperando muito, né? Dores no corpo. Nessa questão do despertar. A fibromialgia. Sim, nossa. Socorro. Né? As doenças psicossomáticas. O que acontece? Você vai, como ele falou no começo, você vai ao médico, faz exames e nada. Peraí, então a mente sã, corpo são, beleza. Mas a minha mente tá legal, eu sou zen, eu tô de boa, tô de bem com a vida. E ainda assim eu sinto um desconforto. O que tá pegando? Processo de mutação mesmo. Há uma mutação genética acontecendo a nível de DNA, a nível celular. Por quê? Porque são novas energias. Um exemplo bem legal de você perceber a diferença entre um tempo de energia e outro, vocês já devem ter ido em alguma residência, em algum lugar, onde você coloca o pé e fala, que sensação ruim, que negócio esquisito, esse lugar não tá legal. Você quer ir embora dali de qualquer jeito, parece que dói o corpo. E em outro lugar você chega e fala, nossa, parece que eu já tive aqui, lugar gostoso, leve. Isso é uma mudança de energia. E para que você continue cada vez sendo mais sensível e perceber mais ainda estas mudanças desses ambientes e das pessoas, porque tem aquele serzinho que chega perto de você, você começa a ter dor de cabeça, você passa mal, você não aguenta, fala, eu não sei, começou a me dar uma dor de cabeça agora, eu preciso ir embora, depois a gente se fala. Você chega em casa, passou 15 metros do cidadão, você já está legal. Então, tudo isso faz parte, essas dores no corpo, elas vêm acontecendo sim a título de transformação, de mudança, né? Nós não vamos ficar com 6, 7 dedos, graças a Deus, nós ainda somos terráqueos com os nossos 10 dedinhos nas mãos, né? E nos pés. Mas há muitas mudanças acontecendo, há percepções, há sensações, há doenças não catalogadas que ninguém consegue explicar, processos mediúnicos, doenças mentais, que eles chamam de doença, mas quando bem da verdade é viver e estar nos dois mundos. Eu estou na terra, mas eu também estou no alto. Às vezes eu fico falando sozinha aqui, ele vira pra mim e fala, o que foi? Eu falei, não estou falando com você. Pera aí que não é com você. Ele já até sabe. Então, você está falando... Agora ele pergunta assim, você está falando comigo? Por quê? Porque você está numa... Não tem, gente. E graças a Deus que eu tenho um marido maravilhoso que entende isso. Senão, como é que é? Eu tomei remédio para louca quando eu era criança. Eu tomei Gardenal, comi Tauel, Maliazin, Tegretol. Tomei tudo isso. Porque ninguém sabia como lidar com isso. Hoje, algumas pessoas ainda precisam tomar essas medicações porque muita gente ainda não entende, não tem essa compreensão. Mas não significa
que todas as pessoas que têm que tomar uma medicação, elas estão num processo de despertar, tá? Algumas realmente têm um aspecto físico, mental que precisa ser olhado e tratado com medicação porque ela é importante. Agora, como e o quanto eu preciso disso é outra história. E precisa ser feita toda uma avaliação e uma orientação. E outra questão, essa questão das dores no corpo inexplicáveis é muito engraçado. Acho que com vocês vai acontecer, ou acontece, ou acontecerá, ou acontece com alguém perto de vocês. Tem dia que você vai acordar parecendo que você apanhou. Parecendo que você apanhou de paulada. Sim. Sabe? Tudo doendo. Você não tem vontade de fazer nada, né? Você não quer nem falar com ninguém. Entendeu? Mas é tão engraçado que aí, às vezes, no dia seguinte, você acorda parecendo que tá ligado no 1220. Com uma disposição, uma cabeça boa, uma vontade de fazer tudo, uma vontade de mudar o mundo. Você entendeu? Isso é muito comum também. São sintomas de despertar. Outra coisa importante quando ela fala das doenças não catalogadas. Este vírus que a humanidade está vivendo, ele vai, ao final de tudo, depois que ele passar, mesmo em quem pegou a doença ou em quem não pegou, ele vai ativar algum nível de imunização muito forte na gente. Porque todos os vírus fazem isso. Eles ativam algum tipo de imunização na gente muito forte. Veja que nada é à toa. Interessante, né? O vírus também, ele é importante. Eu sei que é difícil para entender isso devido à tragédia que ele causa, mas ele é importante também para esse momento de transição e de despertar. E outras coisas simples e práticas de quem está despertando. Gente, quem está despertando para o novo mundo não está mais assistindo esses noticiários que fica procurando sangue com helicóptero na televisão e mostrando só notícia negativa. Quem está despertando não está mais só fazendo fofoca com os amigos e com o vizinho. Quem está despertando não está mais só lamentando, reclamando e lamuriando diante dos problemas. Quem está despertando olha para os problemas, percebe a gravidade e vê o que é possível fazer. Talvez não seja possível fazer nada, então eu aceito e faço, tomo as precauções que eu devo tomar. Mas eu não vou ficar lamuriando, eu não vou ficar reclamando. Eu sou muito sincero aqui. Eu não consigo ficar muito tempo com gente que só reclama. Eu não consigo. Pode até ser um erro meu, mas eu ainda tenho esse erro. Talvez eu deveria ser mais paciente. Mas eu não consigo ficar com gente que só não tem jeito, morreu mais 2.000, a polícia matou 10, roubaram a minha vizinha, e o preço do não sei o que tá caro, e esse governo não sabe o que faz, e aquela vizinha é sem vergonha, e o filho dela é maconheiro, e a outra não sei o que. Eu não aguento isso mais. Eu não consigo mais ficar perto de gente assim. Então, isso são sintomas simples também, práticos, de pessoas que estão despertando. Pessoas que estão despertando estão começando a se focar em outras coisas, entendeu? Já não está mais gastando tempo e energia com uma série de situações que não vai resolver nada, que muito pelo contrário vai agravar ainda mais. Vai agravar ainda mais. Pessoas que estão despertando, elas estão assim, puta meu, eu já resolvi tal problema na minha vida, puta, que legal. Mas tem esse e aquele que eu ainda estou olhando, eu ainda não consigo resolver, mas eu estou olhando. Eu tô ligado, como diz a molecada, tô ligado. Tá cuidando da própria vida. Tô ligado, tô cuidando da minha vida, isso, eu não tô cuidando da vida do outro. A minha vida, eu tenho um monte de monstrinhos dentro de mim que eu preciso conversar com eles, bater um papo, trocar uma ideia, negociar, alguns mandar embora, outros mudar, você entendeu? Então pessoas que estão despertando estão com esse foco, com foco no melhor nelas e no que elas podem oferecer para o mundo. Eu acho isso muito importante para ir chegando ao fim aqui dessa conversa. Pessoas que estão despertando, elas estão buscando o melhor de si para colocar para fora para o outro. Porque elas estão buscando assim, olha, eu não quero mais ser assim, não quero mais ficar no meio daquela turma que só fica, às vezes, bebendo demais além da conta. Não que tomar uma cervejinha com os amigos é ruim, é gostoso. Sim. Mas quando a conversa começa a passar, o nível começa a baixar, o estresse começa a tomar conta do ambiente, aquilo já te incomoda, você já não quer mais. Pessoas que estão despertando não querem mais ficar naquela reunião de família onde chega... Ah, mas você viu a filha da fulana? Não, gente. Ah, liga
lindinha, você tá aqui, que não sei o quê. Ah, ela é um amorzinho, né? Ela vira as costas e começa a meter o pau. Você entendeu? As pessoas não aguentam mais. Você quer paz, você quer tranquilidade, você quer sossego, você quer gente falando de coisas positivas, porque você já não aguenta mais viver num ambiente negativo. Se torna venenoso estar num ambiente negativo, se torna venenoso para você, de doer na carne, de doer no corpo, estar com pessoas assim. É difícil. Esse é um dos grandes motivos de nós sentirmos dores no corpo. Sim. Porque essas presenças, salvo exceções, é claro, mas isso incomoda, às vezes a energia que alguém emana para você enquanto você está dormindo, porque aí você discutiu com o seu vizinho, você está puto da vida com o seu vizinho. Tem que mudar o vizinho, parar de falar de vizinho. Né? Você está pé da vida com o seu vizinho. Aí o que acontece? Você vai dormir à noite, aí você, durante o sono, você começa a sonhar que está brigando com o cidadão. Olha o que você está carregando. E se não é você que está indo brigar, você percebe que ele está vindo agredir você durante o sono. Você chamou, né? Você chamou, você deixou a porta aberta para aquilo, porque você baixou sua frequência. Então a gente tem que procurar, sim, com toda a dificuldade que é compreender e sair deste mundo para um novo, caminhar para o novo, como velhas almas que somos, como diz Cryon, nós somos velhas almas. Mas quem vai para o novo mundo são as velhas almas, não são as novas. As novas que estão renascendo, os próximos bebês que virão já a partir da próxima leva que está vindo aí do final do ano para frente, gente, essa turminha vem para fazer a mudança. Graças a Deus, daqui 25, 30 anos, teremos homens e mulheres de mais valor. E aí teremos que aceitar que eles serão rebeldes, né? Eles têm que se rebelar contra esse mundo nosso aqui, né, gente? Então, serão pessoas trabalhosas, serão arteiros e matreiros além da conta, mas eles vão nos desafiar. E quem está despertando vai olhar para eles e falar, ele só está vendo de um jeito diferente. Vamos ver o que ele tem para fazer. Vamos esperar e aceitar. Aceitar que dói menos. Sabe aquelas 3 perguntinhas? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Quem despertou está fazendo essa pergunta para si. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Ó, para a gente finalizar. Quem não despertou está fazendo assim. De onde você veio? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Que planeta você Entendeu? Que mundo que você vive. Legal isso, né? Quem despertou tá olhando para dentro. Quem não despertou tá cuidando da vida do outro lá fora. Por que você tá sem máscara? Entendeu? Você não sabe o que é pra pôr a máscara? O que você tá fazendo na rua? Por que você foi na aglomeração? Entendeu? Quem despertou, põe a máscara, fica em casa, se sai, toma todas as precauções. Entendeu? Quem despertou, faz. Quem não despertou, fica querendo dizer pros outros o que os outros têm que fazer. E quem despertou, olha pro que está sem a máscara e fala, meu Deus, que pena. Você olha e fala, que pena que no outro não entendeu. Você começa a mudar o seu jeito de julgar e de avaliar. Você vai olhar, vai ficar entristecido, porque sabe que aquela situação, aquele comportamento, não é um comportamento condizente com a realidade atual. Então você se apieda da pessoa. E aí vai orar mesmo por quem precisa, vai pedir, vai buscar forças, vai se conectar, vai falar sozinho pela casa, sim. Sabe, vai ficar que nem um doidão pensando em coisas que de repente não sei por que eu estou pensando isso, não sabe porque algum motivo tem, meu filho. Tenta filtrar o que você está pensando e com certeza você vai encontrar boas informações dentro de você quando você se conecta com o seu próprio eu superior. E pra gente finalizar, né, eu acho que é legal quem quiser se manifestar um pouquinho, pra gente ter um tempinho aí. Pode abrir o microfone e falar. Um de cada vez. Ninguém quer falar nada hoje? Não? Oi, Oi, Renato. tudo bem? Tudo, graças a Deus, e você? Boa noite a todos. Boa noite.
Que gostoso de ter se identificado com tudo o que vocês falaram aí. Que bom. E não é fácil, mas vale a pena. Vale. A gente estava falando esses dias aqui em casa que esse é um caminho sem volta, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente tem para saber, e aí a gente vai pegando cada vez mais gosto e vamos que vamos. Exato. É demais, é muito bom. Me identifiquei com tudo. Bacana. Valeu, Um Renato. papo gostoso que a gente pensa assim, puxa, eu estou no caminho certo. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Alguém mais quer falar? Um de cada vez? Eu acho legal. Oi, boa noite. Boa noite. A Rosa. Eu acho legal vocês trazerem essas informações, porque às vezes a gente vai passando por essas experiências e às vezes você está rodeado de pessoas que estão em outra frequência, em outra consciência. Aí você começa a se sentir muito ET, muito diferente e as pessoas ficam incomodadas com você. Essas coisas de falar sozinho, os sonhos, de acordar de madrugada, das coisas que você já não gosta mais, tudo isso é interessante, todo esse despertar, mas ele é um peso também, quando você não está convivendo com pessoas que estão nessa mesma frequência que você. É bem difícil, Perfeito. Mas eu acho maravilhoso isso, porque é a consciência de você, do que é a descoberta, eu acho, nessa consciência da descoberta de quem você é realmente, do que é você no mundo, o que você pode oferecer para esse mundo, o que é esse mundo para você. Eu acho muito bonito. E a trajetória de cada um dentro desse despertar também é muito bonita, eu gosto bastante. Eu queria muito agradecer vocês por trazerem essas informações. Gratidão. Obrigado. Alguém mais? Seu microfone tá está desligado. Seu microfone está desligado. Não tá saindo, sim. É o seu microfone que não está legal. Cadê ela? E agora? Agora sim. Agora sim. Tudo bem? Eu concordo com o que a Rosa falou, porque a gente que está entrando no despertar, a gente tem a consciência, como o Luiz falou, só do fato de você buscar a sua espiritualidade, entender a sua espiritualidade, já é uma evolução, né? Já é um despertar. Então, as pessoas que estão à nossa volta não entendem. E é muito difícil você rebolar para poder viver entre esses dois mundos, vamos dizer assim, né? Porque você, como o Renato falou também, é um caminho sem volta. Depois que você começa o despertar, depois que você começa a se orientar, você não consegue mais viver o que era antes. E quem está à sua volta não entende nada. Não entende absolutamente nada. E é difícil para a gente explicar para a pessoa que a espiritualidade ela é indiferente da religião. E, infelizmente, a maioria das pessoas que não despertaram ainda, elas estão fechadas dentro da religião. E quando você fala de espiritualidade, a única coisa que eles veem é fulana está virando macumbeira. Fulana parecendo uma bruxa. É assim que as pessoas Que bom, veem. né? Então, assim, eu tenho buscado muita força, assim, no grupo, né? Para mim, o grupo é muito importante. Foi quarta-feira, se eu não me engano, quarta-feira eu não consegui participar da live, mas na anterior eu consegui, foi muito forte para mim, porque já havia mais de mês que eu não consegui participar. Eu já sinto falta, já faz parte de mim. Então, quando eu não consigo participar, quando eu não consigo interagir, parece que está faltando um pedaço de mim.
parece que eu estou faltando uma aula importante, né? Então, eu sei que cada dia é um passo, né? Cada dia é um aprendizado novo. E ele é essencial para que a gente possa continuar conseguindo se equilibrar, né, nesses dois mundos. Porque, infelizmente, nós não vamos, talvez a gente não consiga viver a realidade de viver todo mundo na espiritualidade. Então, infelizmente, a minha visão ainda, talvez eu esteja enganada, talvez isso mude. Infelizmente, parte da gente ainda tem que viver com pessoas fora da espiritualidade. E a gente tem que ter muita sabedoria para isso. Porque, como a Sara falou, não adianta você buscar a espiritualidade, não adianta você buscar o despertar para a nova era, se dentro da sua casa você está discutindo, você está brigando por causa de pequenas coisas, querendo enfiar a goela abaixo das pessoas o que você está vivendo, né? E querer também banir e criticar o que o outro está vivendo. Aí, no momento é a realidade deles, é a religião deles, é a visão deles, e no momento é a minha realidade, é a minha espiritualidade. E cabe a mim, né? Não que eu seja melhor, ou que eu esteja do lado certo, do lado errado, mas cabe a mim buscar o equilíbrio disso. Então, eu estou achando, assim, muito bacana. Hoje eu, assim, não estava quase que conseguindo participar, mas estava ouvindo, né? A nossa interação agora, e eu acho, assim, muito importante. Nós que já estamos despertando, não podemos deixar a peteca cair. Não podemos nos desanimar pelo que o Renato falou. Não dá para voltar atrás. Então, se a gente não manter o equilíbrio, a gente vai entrar em choque. Poxa, eu não posso voltar atrás, não estou conseguindo seguir à frente, o que eu vou fazer? Legal. É verdade, a gente não, eu não consigo mais me ver lá atrás, não consigo. Perfeito. Então, assim, a gente não buscar esse equilíbrio, a gente ficar ali no meio, a gente pira. Legal. Obrigada, De verdade, a gente gratidão. pira. Obrigado. Então, como é que eu vou tentar mostrar para o outro? Não é convencer o outro, que ninguém convence ninguém a nada. Como é que eu vou conseguir mostrar para o outro o que eu estou vivendo? Apresentar para ele, para ver se ele agrada, para ver se ele desperta também. Não é verdade? Então, tem que ter essa busca, tem que ter essa sabedoria. Eu peço muita, muita intercessão de vocês, vocês mandem muita vibração para mim, que eu preciso. Eu sou, como que eu vou dizer? Eu tenho humildade de dizer que eu ainda estou muito necessitada. E eu sei que eu posso contar com quem já está acima, à frente de mim, né? Tanto os irmãos de luz, né, os espíritos de luz, quanto os irmãos aqui da Terra também, que são vocês, né? Que é através de vocês que a gente vai fazendo... como que eu posso dizer? Tem uma forma de falar, mas eu não estou sabendo falar. Um vai encostando no outro e vai iluminando. Nossa. Né? Vamos fazer essa corrente de luz. Né? É isso mesmo. É a gente que está ligado um ao outro. Legal, viu, isso que eu queria menina? falar. Gratidão, Muito obrigado, querida, viu? Obrigada. Alguém mais? Nada. Eu queria aproveitar esse depoimento que ela deu, achei muito bacana, e queria falar um pouquinho também. Eu te perguntei, Sara, quando que esse despertar vai acabar? Porque 150 anos. para mim já está de uma maneira muito sutil, mas ao mesmo tempo é muito forte mesmo. Tem uma padaria aqui na frente da minha casa, né, de frente para o apartamento onde eu moro, e eu não consigo ir lá mais. E não é que eu faça a força para não ir, não é que eu sinta a força. Não, parece que aquele lugar não existe para mim, sabe? Eu passo por ele e vou fazer outras coisas. O que acontece lá, né? Antes eu frequentava. Eles assistem muito aquela Record, que fica aqueles sanguinolentos lá. E eu percebi que eles fazem muita fofoca um do outro. Mas assim, foi com o tempo, foi de uma maneira muito sutil que eu acabei parando de ir. Legal. Sabe quando alguém vem falar pra você, ai, tem um pãozinho ali, aí você vai na outra padaria. Ai, tem não sei o que aqui, aí você vai no outro lugar.
e tipo, você acaba não indo mais lá. E aí, para mim, foi isso. Mas não é só a padaria daqui de frente da minha casa, não. Eu estava participando de um grupo também, e aí eu resolvi me encontrar com eles. São jovens, né? Adolescentes. E aí aquelas bebedeiras, aquelas gargalhadas. E eu falei, acho que estou no lugar errado. Acho que vai embora. E aí eu falei, caramba, meu, de novo. E aí eu fui embora. Saí do grupo também, porque eu falei, meu, não adianta ficar conversando com eles e, tipo, eu não vou encontrar mais, né? Não tem nada a ver comigo. E aí é muito disso que a Lili estava falando, né? Parei de ir em um monte de lugar, parei de falar com um monte de gente, mas, tipo, tudo de uma forma sutil, nada brigado, nada de discussão. Mas eu falei, meu, quando esse despertar vai acabar? Segundo a espiritualidade... Eu vou poder conversar com essas pessoas. Mas, pelo que o Renato falou, eu acho que agora é só o nosso grupinho mesmo que despertou, que vai dar para conversar. Não, mas a gente vai falar semana que vem um pouco mais. Nós vamos ter algumas semanas aí, todas as terças, falando desse processo de despertar. E só para você saber, segundo a espiritualidade, todo o processo de transformação do planeta gira em torno de 150 anos. Não é da noite para o dia. As pessoas precisam aprender, apreender, morrer, renascer, trazer novas informações e ir limpando. Mas faz parte do processo. E por que tanto tempo assim, né? Porque a mudança é global, gente. É global. É individual, é familiar, é coletiva, é econômica, é religiosa, é política, entendeu? É o ecossistema que está mudando, as mudanças são muito grandes. Fala-se em 150 anos, mas poderá ser mais também ou menos, dependendo da nossa velocidade de evolução de consciência. Quem mais, gente? Desculpa, eu fiquei com uma dúvida. A gente consegue em uma encarnação só esse despertar? Eu entendo que os 150 anos seriam assim para todas essas questões, né? Religiosas, para as demais pessoas, econômica, como você disse. Mas a gente, pessoa, uma pessoa só, ela consegue? Raridade. Então, você vai buscando um pouquinho em cada encarnação, você vai absorvendo um pouquinho de coisa. Cada encarnação um pouquinho. A gente vai estar falando sobre esses avanços. A gente vai avançar mais nessas questões e a gente vai trazer também essa compreensão, tá legal? Tá bom? Tá gente, ótimo. Agradecemos aqui de coração o carinho. Se gostaram, compartilhem, avisem os amigos. Eu gravei não o vídeo, mas o áudio dessa conversa, então eu vou postar no Facebook, no YouTube, e aí eu compartilho com vocês deem uma olhada lá e se gostarem, tá bom? E tamo junto, gratidão. Muito obrigado. Por essa oportunidade, esse aprendizado, gente. Valeu! Obrigada, boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Tchau. Pode sair aqui? Deixa ele sair.